quero convidar você a abrir a sua Bíblia, carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 1, versículos 3 a 14. Carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 1, versículos 3 até o 14. Hoje eu vou pedir para você ficar com a sua Bíblia aberta aí, porque nós vamos dar uma viajadinha nesse texto, e é importante que você acompanhe e assimile o máximo que você puder. O texto bíblico diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Muito bem, texto lindo. Nós escolhemos para fazer uma série de pregações positivas essa carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, e é uma tarefa, confesso a vocês, muito difícil. Mas por que Éfeso nós escolhemos? Porque é considerada uma carta secular, não foi só para a igreja de Éfeso, já fizemos menção isso há 2 domingos atrás. Ela foi uma carta secular para as igrejas da Ásia, para as igrejas também da Europa, e para as igrejas durante todos os períodos históricos de todos os lugares. Ela é considerada pelos teólogos como a rainha, o suprassumo da teologia, e ela é muito estudada por conta desse conteúdo. Nós falamos sobre essa saudação que Paulo faz nos 2 versículos iniciais, né? Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, da parte de Deus Pai, aos santos e fiéis que vivem em Éfeso, graça e paz da parte do nosso Deus e Pai. Então esses 2 versículos, nós falamos sobre a bênção, sobre como ele se dirigiu às pessoas. O emitente foi Paulo, e ele é reconhecido como apóstolo. O destinatário, todas as pessoas, os crentes em Cristo, em todos os lugares, em todas as épocas. E também a mensagem que é a graça e paz. E é importante você chegar para as pessoas e falar: graça e paz seja sobre a sua vida. E numa outra forma de Paulo usar a expressão de bênção é graça, misericórdia e paz. E é importante porque quando você receber isto sobre você, você está pedindo o favor de Deus, recebendo o favor de Deus. A graça é o favor de Deus, os benefícios de Deus. Paz é o shalom. Falando em shalom, que é uma palavra hebraica, nós precisamos orar pela paz de Jerusalém, né? Não está fácil. Vamos fazer isso agora, para que o shalom de Deus esteja naquele lugar. Faça a sua oração em cumprimento à palavra de Deus, que diz: orai pela paz de Jerusalém. Pai, estou aqui com os meus irmãos para orar pela paz de Jerusalém. Paz dentro dos teus muros. É isso que a tua palavra nos ensina. E como igreja de Jesus, nós oramos pela paz de Jerusalém, pela paz de Israel, pela paz entre palestinos, os árabes, os conflitos religiosos, conflitos étnicos. Nós pedimos ali a tua paz em nome de Jesus. E você pode invocar também a misericórdia, que é a compaixão de Deus sobre a sua vida. Pois bem, hoje nós vamos trabalhar uma outra temática, é o plano eterno de Deus. Por isso que eu disse que esse texto ele é profundo. Você vê, são 12 versículos em uma toada só. Só tem um ponto final. É um grande parágrafo da Bíblia, é o maior parágrafo que a Bíblia tem. Paulo parece que estava numa efusão emocional e espiritual, que ele começa a declarar: bendito seja o Deus, o Pai do Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E
para o louvor da sua glória. Ponto. Então é um texto rico, ele é muito compacto, mas cheio de entranhas. Mas ele mostra para nós que o Deus que nós servimos não é um Deus escondido, apagado, é um Deus presente na história, a despeito de muitas vezes a gente pensar, parece que Deus não está no controle, mas Ele está no controle, e Ele sabe de todas as coisas. É isso que nós vamos ver, porque Ele fala que antes da fundação do mundo, então Ele está usando uma expressão lá na eternidade. Você sabe que tal como a árvore, os rios, tal como o céu, as estrelas, a luz, o sol, todas as coisas criadas por Deus, o tempo também é uma criação de Deus. Isso aqui é meio maluco, mas acompanhe meu raciocínio. Essa questão de segundos, minutos, hora, dia, semana, mês, ano, décadas, séculos, milênio, é uma criação de Deus. Quando a gente fala de Deus, nós estamos falando antes do tempo, antes do cronos. E aí nós estamos falando da eternidade, e na eternidade é o ontem, hoje e o amanhã tudo junto. É meio louco isso aí. Mas ele está dizendo, lá antes da fundação do mundo, Deus já elaborou um plano. Deus não foi pego de surpresa, Ele criou Adão e Eva, colocou eles no jardim, deu uma ordem, os caras desobedeceram, e aí eles pecaram, e Deus falou, e agora, o que nós vamos fazer? Não foi assim. Deus já, na sua onisciência, que é um dos atributos de Deus, Ele sabe todas as coisas. Então havia um plano eterno sobre essa possibilidade. Se o homem pecou e desobedeceu, como é que vão acontecer as coisas? Então Deus já diz aqui nesse texto, Paulo está escrevendo, que havia um plano eterno. E aí entra Jesus na história, e entra todas as coisas que esse texto vai revelar para nós. Mas alguns estudiosos dizem que esse texto tem é um cântico com 3 estrofes. A primeira estrofe faz a declaração da ação do Pai, todas as bênçãos que Ele nos deu. A segunda estrofe fala do Filho e tudo aquilo que o Filho realizou como bênção espiritual. E a terceira estrofe é do Espírito Santo. E todas as estrofes terminam com uma expressão única, para o louvor da sua glória. Depois você pode olhar aí no seu texto. Então são 3 estrofes, primeira do Pai, segunda do Filho, terceira do Espírito Santo, e cada fechamento da estrofe, ele usa essa expressão, para o louvor da sua glória. Então eu quero olhar para esta passagem bíblica e pensar em 3 seções, que seria o plano eterno. Em primeiro lugar, repita comigo, na interação divina. Segundo lugar, nas bênçãos espirituais. E em terceiro lugar, na expressão de louvor e adoração. Então vamos tentar entrar nesse texto aqui e descobrir estas 3 seções. Primeiro, na interação divina. Interagir é você intercambiar, você se relacionar. E existe uma relação, uma interação na Bíblia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui nós vamos perceber que na nossa concepção cristã, bíblica, o Deus da Bíblia, ele aparece em 3 pessoas. Quais são? Fechou? São 3 deuses? Não. São 3 pessoas e um Deus só. Estranho também, a gente já não entende o negócio do tempo, do cronos. E agora esse negócio de são 3 pessoas num Deus só. Como é isso? E aqui toda a teologia se preocupa em explicar isso. Você quer ver um texto que passa batido? Muitos de vocês já leram o livro de Gênesis. E você passa lá em Gênesis 1:26. E está lá escrito assim: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos, está no singular ou no plural? Como façamos? Quem façamos? A nossa, quem? Então esta é a ideia bíblica da trindade. E aí esta palavra trindade, que é na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, apesar dela não aparecer na Bíblia, trata-se de um termo teológico, fala dessa interação divina, porque são 3 pessoas distintas, mas com a mesma substância, com a mesma essência, com a mesma natureza. Isso é que se trata a trindade. Alguém já disse assim de forma muito prática: se você quer ver a trindade, vai ao Jordão. Porque vocês lembram quando Jesus foi batizado? Ele é o Pai, o Filho está lá no Rio Jordão. Onde é que aparece
na cena do batismo, o Pai. Uma voz do céu que diz: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. E onde que aparece o Espírito Santo? Em forma de pomba que desce sobre ele. Então quer ver a Trindade? Vá a Jordão. Então essa Trindade, ela é uma doutrina bíblica: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, 3 pessoas, um Deus só, mesma essência, mesma substância, mesma natureza. Alguém já classificou na teologia a Trindade que ele chama econômica: o Pai Criador, o Filho Redentor e o Espírito Santo Santificador. Então trazendo ações, tarefas e funções diferentes, tanto para o Pai, como para o Filho, como para o Espírito Santo. Por isso eu quero destacar aqui nessa primeira parte, nessa sessão, sobre o plano eterno de Deus, que existe uma interação divina e um intercâmbio entre Pai, Filho e Espírito Santo harmônico. Na eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam reunidos, e ele: façamos o homem, e todo esse plano traçado que ele vai descortinar agora nesse texto bíblico. Aqui entra uma lição muito importante para a igreja, porque nós precisamos trabalhar essa harmonia entre Pai, Filho e Espírito Santo. Às vezes as pessoas são muito tendenciosas: ou elas ficam só com Jesus, ou elas ficam só com o Pai, ou elas ficam só com o Espírito Santo. Por exemplo, há um risco muito grande das igrejas pentecostais ficarem com qual pessoa da Trindade? Espírito Santo. E duas coisas importantes para você aprender na prática: as orações e o seu louvor e adoração. Porque as nossas orações, a Trindade participa. Por exemplo, eu oro em direção em nome de, e o Espírito Santo traduz tudo isso para o Pai. Porque diz lá em Romanos que ele, com gemidos inexprimíveis, interpreta, traduz isso. Então, nas nossas orações há um intercâmbio. Posso eu chegar a Jesus e falar com ele em oração? Posso. Em adoração: Jesus, eu quero te agradecer por tão grande salvação. O que o Senhor fez por mim? Eu posso me dirigir ao Espírito Santo? Posso também. Espírito Santo, eu quero te agradecer. Bom dia, o Senhor me fez despertar nessa manhã e me deu vitalidade, e a Bíblia diz que o Senhor é quem dá a respiração, vida e tudo mais. Pai, quão maravilhosa é a obra da tua criação, então eu posso me dirigir a eles: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas numa oração, quando eu me refiro, Jesus diz isso: tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome eu vou-lo darei. Então nós precisamos ter uma harmonia nesta relação de Pai, Filho e Espírito Santo, e essa interatividade entre eles. Uma outra coisa, além da oração, que nós precisamos tomar cuidado, é a questão do nosso louvor e adoração, Paul e equipe. Porque às vezes, você olha para os hinos antigos, a gente via uma harmonia, as pessoas se preocupavam em equilibrar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E hoje a gente tendencia para uma das pessoas da Trindade. Paulo aqui, ele usa as 3 pessoas da Trindade, então ele traz uma interatividade entre eles. E é uma lição para a gente aprender a reconhecer essa harmonia, essa interatividade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Segunda coisa, segunda sessão. No plano eterno de Deus, além de ter essa interação entre o Pai, Filho e Espírito Santo, existe no plano eterno a ideia das bênçãos espirituais. Porque o plano eterno existe vinculado com as bênçãos espirituais. E aí a gente vai entrar um pouquinho mais profundo no que o Pai fez, no que o Filho fez, no que o Espírito Santo fez. Veja aqui o versículo 3, se você está com a Bíblia aberta aí, diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Não está assim? Vocês já viram alguém chegar assim: eu te abençoo com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais? Vocês já ouviram a oração assim? Eu já ouvi. E conforme esse texto está certo? Não, porque quem é que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais? O Pai. Então ele está dizendo: bendito, louvado, adorado seja Deus que nos tem abençoado com toda sorte de bênção. E aqui, reverendo Hernandes Dias Lopes, ele gosta muito de trabalhar exegeticamente, trabalhar nos sermões positivos. Ele coloca alguns detalhes interessantes. Primeiro, quem que é a fonte de todas as bênçãos? O Pai. A fonte de tudo que você precisa é o Pai. Agora, qual é a natureza das bênçãos? Aqui diz bênção espiritual. Nós temos bênçãos materiais,
fato de ter o que comer. Vocês já vão sair daqui hoje, já vão preparados. Se já não deixaram preparado, já estão na mente. O que nós vamos fazer hoje para almoçar? É ou não é? Então, isso é bênção material, ter o que comer, ter roupa para vestir. Bênção material, ter o carro para você, trazer você até aqui, ou seu meio de transporte, ter o salário na sua conta, isso é bênção material. Mas ele está dizendo aqui de bênção espiritual. A natureza dessa bênção é espiritual. Agora também, qual é a esfera dessa bênção? Não é no plano humano. Nas regiões celestiais existem estas regiões celestiais, onde tem os seres espirituais. Paulo vai entrar nesse assunto porque ele diz assim, que a nossa luta não é contra a carne, contra a sangue, mas contra os principados, potestades, poderes, forças dominadores do mal, nesse mundo tenebroso. Mas tem os arcanjos, os querubins, tem os anjos e tem Deus na sua glória. Então existem esferas espirituais. E ele está dizendo que as bênçãos que Deus nos deu não são no plano humano, são na eternidade, são espiritualmente ditas. Então essa é a esfera. Mas ele também, e aqui não é o Hernandes, mas eu depois fiquei pensando mais, quem são os destinatários dessa bênção conforme esse texto de Paulo? Lembra da introdução? Aos santos que estão em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus. Quem são os destinatários das bênçãos? Todos os crentes em Jesus. E é curioso que nesses 12 versículos, 14 vezes nós vamos encontrar a palavra nos, nós, nossa, e verbos na primeira pessoa do plural, dizendo, nós estamos inseridos nisso. Então quem é que são os destinatários, os beneficiários dessas bênçãos? Vocês, todos os crentes em Jesus. É isso que a gente encontra nesse texto. Então quais são essas bênçãos espirituais que recebemos? E eu gostaria de destacar algumas delas. Primeiro, da parte do Pai. Porque a gente recebeu do Pai, bênção espiritual, do Filho, bênção espiritual, e do Espírito Santo. Veja aí comigo nesse texto, versículo 4, ele está falando do Pai. Então, o versículo 4 diz assim, como nos escolheu. Primeira bênção, fomos escolhidos. Segunda bênção, versículo 5, nos predestinou, fomos predestinados. Terceira bênção, versículo 5, para adoção, adotados. Então, repita aqui comigo, escolhido, predestinado e adotado. Então, nós já encontramos aqui que nós fomos eleitos, escolhidos, fomos predestinados e fomos adotados em Cristo Jesus. Isso é bênção pura, bênção espiritual. Veja sobre esta ideia de escolhido. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, antes de você ter sido gerado. Há um salmo de Davi, o Salmo 139, que diz assim, que Deus nos conheceu na substância ainda informe. O que é isto? No espermatozoide. Antes de você ser um espermatozoide, Deus já te conhecia. E esse texto diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele já tinha projeção, já tinha esta ideia sua. Então, escolher é isso, é trazer para si, entre muitos, é selecionar você. Isso traz uma segurança na vida do cristão, porque ele está falando para os cristãos, não está falando para as pessoas de fora da igreja. Ele está dizendo, nós fomos eleitos, escolhidos. E Deus não escolheu somente judeus, mas escolheu os gentios, e nos escolheu em Cristo, nele. A doutrina da eleição, uma doutrina que entre os protestantes há discussões, mas nós somos parte de uma linha calvinista que entra dentro dessa ideia da teologia ou da doutrina da eleição muito forte. Porque como eu vou negligenciar o texto de Jesus dizendo assim, Marcos 13:20, não tivesse o Senhor abreviados aqueles dias e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, abreviou tais dias. Na Bíblia está dizendo que, Jesus está dizendo dos eleitos, que há eleição. Jesus disse assim, João 15:16, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, o quê? Eu vos escolhi a vós. Então a doutrina da eleição é bíblica. Pedro também escreveu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que estão dispersos, eleitos segundo a presciência de Deus. Tá, a eleição explícita. Tiago também mencionou, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam. Deus escolheu. E João faz isso também. Então, Jesus, Tiago, Pedro, João diz o seguinte, pelejarão eles contra o cordeiro,
Apocalipse 17, 14. E o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Vencerão também chamados os eleitos e fiéis que se acham nele. E o próprio Paulo nesse texto fala, ele nos escolheu. Você foi um escolhido. Me recordo que no ano de 86, estava em São Paulo fazendo um seminário, e tinha um professor já falecido, Jair Pintor. Ele diz que nós fomos escolhidos em Cristo. E ele usava algumas palavras, ekilegomai. A palavra é chamado, legomai, para dentro de Deus. Então Deus te escolheu, chamou para dentro dele. É esta a expressão que o autor utiliza. Então Deus é o autor da eleição. A natureza da eleição é segundo o beneplácito, segundo o querer da sua vontade. O objeto da escolha dele foram vocês. O fundamento da eleição é em Cristo, o tempo da eleição lá na fundação do mundo. E o propósito, vocês foram escolhidos para serem santos e irrepreensíveis. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você foi eleito para ser santo e irrepreensível. Essa é a ideia. Deus te escolheu para ser assim neste mundo. Então a doutrina da eleição para nós, crentes em Jesus, deve levar você e eu a crer na divina, revelação divina e não na especulação humana, porque está na Bíblia. Segundo, é um incentivo à santidade, eu saber que você e eu somos eleitos em Cristo. E terceiro, é um estímulo à humildade, porque aqui entra uma coisa que a gente, às vezes da forma arrogante humana de ser, não discorda e tenta peitar. Existem duas verdades. Vamos pensar aqui comigo, acompanhe esse raciocínio, porque hoje nós estamos olhando um texto mais profundo, tá? Então vocês vão precisar ficar ligadinhos. Uma linha de trem ou trilhos tem duas linhas, não certo? Elas se encontram lá na frente, essas linhas, os trilhos? Nunca se encontram. E eles levam ao caminho, são duas verdades. E aqui existem duas verdades na teologia, que elas não se encontram, mas até onde uma vai e outra entra, a gente não sabe. Por exemplo, soberania de Deus. Deus é soberano, é uma verdade ou não é? Pronto. Qual é a outra verdade? Existe uma liberdade de homem, mas onde ela se encaixa e se incluso, esse é um assunto do mistério de Deus que a gente não consegue discernir. São duas verdades, a soberania divina e a liberdade humana. Até onde uma vai e outra vem, mas indistintamente. Paulo vai escrever em Efésios, vocês vão ver comigo lá na frente. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Eu pergunto, o morto sai do buraco? Consegue? Então, espiritualmente você é morto. Só vai sair do buraco se ele receber vida. Então, não tem como. Vocês são mortos espiritualmente, e somente com o sopro do Espírito é que vocês podem ter vida. Então aí, meu irmão, a salvação não depende de você e de mim, depende de Deus. Está claro aí? Nossa, pastor, que hoje é substância forte, mas está na Bíblia e nós vamos falar. Segunda coisa, bênção, fomos predestinados, porque diz, em amor nos predestinou. Sabe que uma vez Deus chegou para Israel, lá em Deuteronômio 7,7, diz assim, não vos teve, Moisés escrevendo, não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque vocês foram numerosos, fortes, bonitos, mas porque o Senhor vos amava. Deus não escolheu você porque você é um cara batuta, você é demoche, o melhor. Ele te escolheu simplesmente porque Ele te amou. É isto. E em amor, diz o texto bíblico, Ele nos predestinou, Ele predeterminou, decidiu lá na eternidade de antemão a seu respeito, para Ele, nos predestinou para Ele. Da mesma forma que a eleição, predestinação é outra doutrina bíblica. Versículo 28 de Atos 4 diz assim, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Difícil, né? Lá em Romanos 8, 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Predestinação está evidente. Romanos 8, 30, e os que predestinou, esses também chamou. E Paulo reafirma no versículo 11 desse texto que a gente leu, que fomos predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas. Terceira coisa de bênção da parte do Pai, você foi adotado em Cristo Jesus. Sabe que tem muitas pessoas que mesmo como família se sentem abandonadas, mas existem uns órfãos. E como é ruim
Eu me recordo que na minha infância eu fui em alguns orfanatos visitar com a igreja. Eu voltava de lá muito arrasado, porque eu tinha um pai, eu tinha mãe. Aquelas crianças não tinham. Não tem ninguém. Eu estava vendo ali sentado, família de Gilvan, a sua menina grudada na perna da mãe. É gostoso você ter um pai e uma mãe. E em Cristo Jesus eu fui adotado. Eu não sou mais órfão. Eu tenho uma família. Eu pertenço. Um pai amoroso que lá na eternidade me escolheu, olhou com os seus olhos sobre a sua vida e predeterminou a minha vida. E o filho adotado, ele tem herança. Junto com Jesus, ele vai receber tudo que o pai tem. Por isso que Paulo diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus, o Pai, tem preparado para quem? Para os seus filhos, para todos os que o amam. Mas nós temos bênçãos, não só da parte do Pai, bênçãos da parte do Filho. Vamos ver se eu consigo falar tudo que tem. Parte do Filho são 2 ou 3 coisas. Primeiro, repita comigo: redimidos, fomos perdoados e fomos feitos herança. É isso que o texto diz, versículo 7 aí, no qual temos a redenção. Na verdade, através do Filho, você na região celestial e espiritual, você foi redimido. Na verdade, pagou um preço para você ser resgatado. O escravo, na história antiga, era assim. Ele era escravo e para ele ser liberto ou ser proprietário de uma outra pessoa, propriedade de uma outra pessoa, a pessoa que ia lá no mercado, comprava o escravo e tinha direito sobre aquela pessoa. Ou então ele poderia dizer: agora eu te comprei, eu quero que você tenha liberdade. A palavra redenção é essa. Vocês foram redimidos. Na verdade, o Senhor pagou o preço para deixar você livre. Por isso que Jesus fez na cruz, está descrito em Pedro 1,18, sabendo que não foi por coisas corruptíveis como prata, ouro, material de barganha, que você foi resgatado, que você foi redimido, mas pelo precioso sangue de Jesus, o do Cordeiro sem mácula, você foi redimido. Em Cristo Jesus, primeira bênção espiritual, redenção, redimido. Segunda bênção espiritual, perdoado. Porque o texto diz aí no versículo 7, pelo seu sangue a remissão dos pecados. A remissão significa o livramento dessa escravidão e tirar o peso do pecado sobre a sua vida. Você estava devendo uma dívida altíssima, e ele foi lá e quitou a sua dívida, e falou: você está livre. Isso tira um peso muito grande da nossa cacunda. É esta bênção, ele nos perdoou, ele cancelou aquele escrito de dívida contra você, aquela capivara espiritual que você tinha, ele liquidou, zerou. Você não está mais no SPC, você não está mais no Serasa espiritual, você foi considerado justo em Cristo Jesus. Cristo assumiu a sua culpa, Cristo assumiu a sua dívida e te deu pleno perdão. Mas a terceira bênção que a gente encontra, além de ser redimido, além de ser perdoado, você foi feito herança. Na verdade, agora nós somos herdeiros, mas fomos feitos herança para Jesus. Então nós somos co-herdeiros com Ele. É isso que o texto diz no versículo 11, no qual também fomos feitos herança. Assim como recebemos a herança como filhos e somos herdeiros juntamente com Cristo, Deus nos fez herança para o Filho. Agora o Pai diz: Jesus, o Filho, aqui está a tua herança, a tua igreja. Então aqui está a tua herança, Filho. A igreja é herança também para o Senhor. Da mesma forma que nós somos herdeiros, nós fomos feitos herança. E a terceira bênção da parte do Espírito Santo. Aqui nós entramos em duas delas. Primeiro, fostes selados. Segundo, fostes garantidos. Aí está no versículo 9. Versículo 13. Vocês foram selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é penhor da sua herança. Meu amigo, no texto bíblico você vai precisar ouvir, crer e ser selado. Vamos entrar um pouquinho aqui na doutrina do Espírito Santo, que existem muitas confusões por causa das doutrinas pentecostais. Quando que eu recebo o Espírito Santo?
O que você sabe? Quando que você recebeu o Espírito Santo? Quando que uma pessoa recebe o Espírito Santo? Quando recebe a Jesus. Quando crê. Quando você crê em Jesus, quem selou você? Espírito Santo. É isso que ele está dizendo. Essa é uma doutrina também profunda, mas tem fundamentação bíblica. Inclusive, se você quiser uma testificação para isso, Atos 19:2, pode anotar aí, dizendo lá o seguinte: Paulo chegou para aqueles que eram discípulos de João Batista e disse: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Aí eles responderam: nós nem sabemos que existe Espírito Santo. Porque na teologia paulina, então, quando que se recebe o Espírito Santo? Quando crê. Quando você creu, ouviu a palavra, creu, selou. Aqui uma segunda coisa complicada na doutrina pentecostal. A doutrina pentecostal ensina que nós devemos procurar a segunda bênção, que é o batismo com o Espírito Santo. E o sinal que você evidencia que é batizado com o Espírito Santo dentro da doutrina pentecostal, qual é? O dom de línguas. É assim que a Bíblia diz? Não. Se você foi selado com o Espírito Santo, você foi ali batizado. O selo é isso. Você foi credenciado pelo Espírito Santo, mas a Bíblia te ensina a buscar os melhores dons. A Bíblia te ensina a encher do Espírito Santo, mas a Bíblia não te ensina a buscar o batismo com o Espírito Santo, porque você já foi batizado. O batismo com o Espírito Santo, quando Paulo escreve à igreja de Corinto, e os caras de Corinto não estavam lá em Jerusalém, porque no dia de Pentecostes, que foi o batismo com o Espírito Santo da igreja, Paulo diz: todos nós fomos batizados num só Espírito, passado, fomos batizados. Mas os corintienses não estavam lá em Jerusalém, porque Paulo entendia que no Pentecoste, toda a igreja de Jesus, daquela época, e de todas as pessoas que viriam para frente, já foram batizadas. Segunda bênção com o Espírito Santo. O texto diz aí que você é o penhor, você foi garantido, porque o Espírito Santo é o penhor da sua herança. Sabe o que aconteceu? Nessa ideia é uma ideia de mercado, ou de ideia bancária, né? É aquele dinheiro que em compras é dado como penhor ou pagamento. Por exemplo, fui fazer uma locação de carro, você tem que deixar uma caução lá. Caução é uma das modelos de garantia. Você deixa um valor e depois, quando você devolver o carro, ele te devolve aquele dinheiro e você liquida. E o penhor, na verdade, é uma entrada que você dá para uma certa aquisição e bênção. Então, o Espírito Santo foi dado em penhor para você. É uma garantia de que depois, lá na eternidade, você vai receber todo o pacote que Deus tem para a sua vida. O primeiro sinal que Deus deu, quem foi? O Espírito Santo. Ele é o penhor, ele é a caução dada para você, garantindo de que lá na eternidade, a plenitude de tudo que Deus tem para você vai acontecer. E isso é tão fantástico, porque que seria da sua vida, da minha vida, sem o Espírito Santo? Puxa, a gente é tão confuso, a gente é pecador, a gente entra em depressão, a gente tem crise no casamento, a gente tem problema com filhos. E que bom poder contar com o Consolador, com o Espírito Santo, que é a garantia de que depois Ele vai me dar a plenitude de tudo que Ele tem. E só um pouquinho que já temos dEle, nós já somos muito abençoados. Quando tiver a plenitude, então o que será de nós? Então, resumindo tudo que a gente viu até agora, o plano eterno, na interação divina, há uma perfeita interatividade entre quem? O Pai e o Espírito Santo, ok? E o plano eterno também é visto nas bênçãos espirituais da parte do Pai, que são escolhidos ou eleitos, predestinados e adotados, da parte do Filho, redimidos, perdoados e feitos herança, e do Espírito Santo, selados e garantidos. Em último lugar, quero pensar na expressão do louvor e adoração. Aqui eu quero usar dois enfoques interessantes. Primeiro, como é que o versículo 3 começou mesmo? Qual a palavra que ele usa? A primeira palavra: bendito. A palavra bendito significa louvado, seja celebrado, seja exaltado Deus, seja adorado. Quem a declara assim: bendito seja o Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, está adotando uma posição de reconhecimento, de gratidão, de prostração, de invocação e de celebração.
É assim que deve você reagir, um crente em Jesus, diante de tantas bênçãos materiais, bênçãos espirituais. Bendito seja Deus. Eu gosto muito de alguns filmes judaicos. Quando eles vão comer, eles falam: bendito seja Deus, o Pai do Senhor. Eles não falam Jesus Cristo. Bendito seja Deus, o Jeová. E eles sempre bendizem ao Senhor. O Salmo 103 diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, adore, glorifique, exalte o seu santo nome. Então, foi beber um copo d'água, bendito seja o nome do Senhor. Vai comer uma refeição, bendito seja o nome do Senhor. Ser abençoado no plano eterno vai provocar em mim expressões de louvor e de adoração, em reconhecimento do que Deus faz, mas em reconhecimento do propósito. Aí eu volto naquelas 3 estrofes do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como todas as 3 estrofes terminam, lembram que eu falei no início? Para o louvor da sua glória. Repita comigo: para o louvor da sua glória. Todas as bênçãos que foram dadas a você, pela ação do Pai, da parte de Jesus, o Filho, da parte do Espírito Santo, tudo é para louvor da sua glória. Interessante que você é para louvor da sua glória. E eu queria fechar, eu nem vou conseguir falar nesse texto, tinha mais 2 coisas, vou falar uma delas só. Primeiro, é a centralidade de Jesus, porque nesse texto fala assim que Jesus é a convergência de todas as coisas. Fazer convergir nele tudo, todas as coisas no céu e na terra, convergido nele. Então o centro histórico das bênçãos espirituais está na cruz, em Cristo, na sua humilhação e na sua exaltação. E hoje está assentado à destra do Pai. E o texto bíblico, Paulo escrevendo à igreja de Filipos, deu um nome para que diante dele se dobre todo o joelho, o nome supremo do Senhor. Mas eu queria encerrar com uma palavra aqui, que é essa palavra: graça. Graça, já tenho mencionado nas últimas mensagens o que significa. Acho que essa imagem é sugestiva, né? Graça é alegria, deleite, prazer, favor, bondade, generosidade, benevolência do Senhor, privilégios. E aqui algumas características dessa graça. Primeiro, a graça é gratuita. Versículo 6, a graça que Ele nos concedeu gratuitamente, meu amado. Você não compra. Se você for bonzinho, obediente, fazer caridade, distribuir seus bens aos pobres, não adianta. Você foi salvo não pelas boas obras, mas você é salvo para as boas obras. É muito diferente, Paulo vai mostrar isso nessa igreja. Então a graça é gratuita. Não há nada que o homem possa fazer que possa salvá-lo. Deus fez. Onde? Em Cristo. Isso é graça. Segundo, a graça, ela é rica e afortunada. Versículo 7, a riqueza da sua graça. Pensa num resort, pensa num cara rico, Bill Gates para cima. É fichinha diante do que Deus tem. Riqueza, é rico mesmo. É muita coisa. Terceira coisa, versículo 8, que Deus derramou abundantemente sobre nós. A graça é abundante, muita. A palavra é exceder, estar acima de um certo número, excesso, grande medida, transbordante, de sobra é a graça. Quarta coisa, a graça se manifesta em 2 virtudes, versículo 8, sabedoria e prudência. Aqueles que estão debaixo da graça, eles experimentam a sabedoria e a prudência. Viver nesse mundo precisa de sabedoria e prudência. Viver para olhar esses conflitos legislativos, as tendências esquerdistas, direitistas, bolsonaristas, lulistas, andar nesse país, nesse mundo, vendo o que está acontecendo também entre o Supremo Tribunal Federal, precisa de 2 coisas: sabedoria e prudência. E os cristãos são chamados a isso. Discernir o que está acontecendo no mundo entre Palestina e Israel precisa de sabedoria e prudência. E quem faz isso? A graça. Quinto, a graça é reveladora. Versículo 9, desvendando-nos o mistério da vontade de Deus. A graça descortina um véu. A graça limpa os horizontes. A graça faz ver mais longe. Desvenda o mistério. E a graça é direcionada, porque o texto de Efésios 1:9 diz: desvendando os mistérios da sua vontade.
Quem inclina o meu coração é Deus, através da sua graça. Quero convidá-la a se colocar em pé. Cara, é muita coisa. O plano eterno de Deus, na direção divina, na diretividade, quando você pensa nessa interação divina, há uma harmonia entre Pai, repita assim comigo, quais são as bênçãos espirituais que você recebeu no Pai? Eu fui escolhido, não fala, fui escolhido, fui predestinado, fui adotado. Agora, quais são as bênçãos que você recebeu em Cristo Jesus? Diga comigo, fui redimido, fui perdoado e fui feito herança. E a bênção que você recebeu espiritualmente nas regiões celestiais, através do Espírito Santo, diga, eu fui selado e eu fui garantido. O que fazer diante de tudo isso? Bendito seja o nome do nosso Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. Bendize a minha alma, o Senhor. Essa canção diz, eu não sou merecedor desse imenso amor que o Senhor tem por mim. Que privilégio, que grande honra de ser chamado seu filho. Vamos declarar essa canção expressando este louvor. Sei que não sou merecedor do teu imenso amor por mim. Que privilégio, que grande honra saber que tu és meu Pai. Mas incomparável é a alegria de ser chamado teu filho, Senhor. Com minha vida quero honrar-te, para sempre darei meu louvor a ti, o teu amor. Muito obrigado, Senhor. Tocou-me, o teu perdão, lavou-me. Privilégio, Senhor. Naquela cruz me resgatou, tirou-me das trevas para É bênção pura. em teu coração. Lá na eternidade o Senhor nos chamou e nos gerou. Com tuas mãos formou-me e agora vivo pra te adorar. Tua beleza contemplar. Te amo, Pai. Vamos iniciar lá do início de novo, dizendo, sei que não sou merecedor. Vamos declarar isso junto ao Senhor. Sei que não sou merecedor do teu imenso amor por mim. Que privilégio E grande honra saber que tu és meu Pai. Mas incomparável é a alegria de ser chamado teu filho, Senhor. Com minha vida quero honrar-te, e sempre darei meu louvor a ti. O teu amor tocou-me, o teu perdão lavou-me, naquela cruz me resgatou, tirou-me das trevas para a luz. Em teu coração gerou-me, com tuas mãos formou-me, e agora vivo pra te adorar, tua beleza contemplar. te amo.
Senhor, Tua palavra diz que nós somos plasmados, gerados no útero eterno da Tua glória e majestade. Pai, nessa manhã, aqui o Senhor está com algumas pessoas nesse ambiente que tem um clima espiritual, e também neste lugar, nesta casa, que participa conosco dessa adoração. Abraça esse homem, essa mulher, abraça essa criança, para que seja levada a bendizer o Teu nome por toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais que recebemos da Tua parte. Obrigado, fomos eleitos, fomos predestinados, fomos adotados pelo Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos redimiu, o Senhor nos perdoou, o Senhor nos fez herança. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor nos selou, e o Senhor é o penhor da nossa garantia de que um dia todas as coisas na eternidade que estão preparadas para aqueles que Te amam serão manifestas plenamente. É isso que nós queremos Te agradecer nesta manhã e tributar ao Teu nome, desde agora e para sempre, num nome muito amado daquele em quem toda a história converge, que é Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Amém.